Olá, muito boa noite. Me propus hoje a conversar com cada um que me assiste sobre a prevenção do coronavírus. Frequentes telefonemas ou mensagens pelo WhatsApp ou pelo e-mail chegam à clínica nos questionando sobre prevenção para o coronavírus. E perguntam se tem remédio para prevenção ou como é que previne afinal. Porque a larga margem de contágios e de mortes assustam as pessoas, e não é para menos, e as pessoas querem saber como é que eu me previno disto. Eu resisti muito em abordar esse tema, mas algumas situações não me permitem mais ficar em silêncio. Uma delas é que ainda em 2013, veja, nós estamos em 2021. Em 2013, nós já nos debatíamos sobre o assunto da chamada superbactéria. Porque para falar do kit COVID, que é esses medicamentos preventivos, ou que alguns chamam os remédios do Bolsonaro, eu preciso entender um pouco das bactérias, dos fungos e dos vírus. Pois em 2013, o Hospital Universitário de Santa Maria divulgou uma nota técnica preocupado com a questão da superbactéria. E aí a Uxim Clínica travou uma polêmica com o Hospital Universitário por dizer que a superbactéria é filha do excesso de antibiótico. E que o hospital não podia falar de superbactéria sabendo-se que as autoridades responsáveis pelas superbactérias são justamente as autoridades sanitárias dos hospitais. Aqueles que internam muitos pacientes, às vezes sem necessidade, e aqueles que prescrevem muito antibiótico, também sem necessidade. E é sabido que o excesso de antibiótico produz uma reação do nosso DNA. O nosso DNA, que é a nossa genética, ele tem filamentos, os chamados plasmídios, e os plasmídios são capazes de reconhecer o que lhe é agressivo. Então, o nosso DNA, ele resiste muitas vezes ao vírus, à bactéria, como ele resiste ao antibiótico. Porque antibiótico, antibio. Bio é a nossa vida. Se eu estou falando de antivida, eu estou falando de colocar no organismo aquilo que é contrário à vida. Claro que o antibiótico se usa para contrariar a vida de bactérias que estão me causando dano. Mas eu tenho que ter um certo cuidado, porque tem que ser uma dosagem necessária para matar a bactéria ruim e preservar as bactérias boas. Essa polêmica também nós levamos para a Anvisa. A Anvisa, todos já ouviram falar, na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ainda em junho de 2013. Eu acho que a data e o timbre da Anvisa, a resposta que ela nos mandou, eu acredito que dá para pegar aqui. Então, em junho de 2013, nós reclamávamos à Anvisa também do excesso de antibióticos no mercado e que sem um controle mais rigoroso desse antibiótico, nós estaríamos desenvolvendo bactérias mais resistentes e depois, quem sabe, criando vírus. Depois, o presidente da República, o atual, o presidente Bolsonaro, assumiu a presidência. E nós também dizíamos ao presidente na época lá no começo do mandato, que o que precisava mesmo
era de alimentação adequada para ter boa imunidade. Até porque o presidente estava se recuperando na época dos sintomas daquele acidente, da facada que levou durante a campanha eleitoral. Então o presidente da República também nos respondeu sobre a questão de alimentação necessária para a saúde em 13 de fevereiro de 2019. 13 de fevereiro de 2019. Naquela época, nós já recomendávamos que era preciso que o Ministério da Saúde, que as autoridades sanitárias, que na verdade ele é o chefe maior disso, precisariam prestar mais atenção na questão da alimentação e do excesso de medicação que circulava no mercado, principalmente os anticoagulantes, os antibióticos, as reposições hormonais. Depois podemos abordar num outro evento essas coisas. Todas essas questões nós encaminhamos à Anvisa, ao Ministério da Saúde e pontualmente alguns hospitais que divulgavam nota querendo fugir da sua responsabilidade. Parece-me que o que nós falamos, o que a medicina natural fala, as autoridades fazem ouvidos surdos. Estamos aí na pandemia, com muitos infectados, milhares de mortos, e não se vislumbra no final do túnel uma luz tão rápida para clarear a nossa saúde e para trazer mais tranquilidade, a paz social para desenvolver a economia e a nossa saúde. E aí o próprio presidente da República, que não deveria fazer, começou a recomendar remédios. E aí tem um fato que me leva a comentar essa medicação. Eu estava lendo uma carta de uma paciente, eu vou chamá-la de Kátia, porque, para não revelar o nome, antes de abordar essa questão dos remédios, e foi isso que me motivou a abordar esse tema. O que diz a Kátia? Diz ela assim: fui diagnosticada com Covid em dezembro e meu pai, como morava comigo, decidiu fazer o teste. Ele fez o PCR no dia 5 de dezembro. Ela diz aqui o nome do local onde ele fez o teste. E foi orientado a esperar o resultado em casa. Mesmo sem sintomas nem teste positivo, ele recebeu o kit Covid lá mesmo onde ele foi fazer o teste. Tinha azitromicina, cloroquina, vitaminas, corticoide. Ele tomou por 5 dias. Eu sabia que esses remédios não tinham eficácia comprovada, já se dizia na mídia. Mas como meu pai era muito teimoso, por questão política, nem adiantou falar. Ele disse que queria porque era o remédio do Bolsonaro, que era da confiança dele, e o remédio deveria ser bom. O corticoide eu sabia que, se dado na fase inicial, pode até piorar a resposta imune, mas não adiantou falar. No dia 13 de janeiro, veja, estou falando 5 de dezembro, um mês e pouco depois, 13 de janeiro, ele começou a ter sintomas e fez um novo teste. E aí deu positivo para a Covid. Ele voltou a tomar o kit mais 3 dias, depois piorou e teve que ser internado. Ele voltou a tomar os remédios novamente. Ele nem queria ir para o hospital, porque ele achava que estava bem, que o kit Covid ia resolver. Mas eu tenho a impressão que o kit, diz a Kátia, ele dá uma falsa sensação de segurança. No dia 19 de janeiro, ou seja, 6 dias depois, ele teve 2 paradas cardíacas e foi entubado. 3 dias depois, 22 de janeiro, agora desse ano 2021, a causa da Covid levou ele à morte.
E aí deu sucessivas paradas cardíacas porque o pulmão não conseguia respirar. Então a Kátia conclui dizendo que a causa foi Covid. Mas a gente sempre fica pensando se esse monte de remédio pode ter diminuído as chances dele. São essas discussões que travamos com a Anvisa, com o Hospital Universitário de Santa Maria, a carta ao presidente da República no começo de 2019, e agora a carta desta moça, da Kátia, é um nome fictício, relatando o caso do pai dela, é que me motivou a entrar nessa discussão e a orientar, dentro daquilo que conheço, as pessoas que têm nos questionado muito sobre os métodos preventivos. Eu quero dizer com muita clareza, com muita segurança, que não existe prevenção para doenças bacteriológicas, não existe prevenção para doenças virais. Aliás, não existe prevenção para a maior parte das doenças. Não existe prevenção. Aquela história que às vezes nós vamos no médico e eles dizem, vamos tomar um remédio para prevenir, na verdade não previne. Esse é um argumento falho. O que previne mesmo, a nossa prevenção verdadeira, é a nossa imunidade. Por quê? Porque nós temos filamentos de DNA, chamado de plasmídios, que não recepcionam, não aceitam bem o antibiótico. Porque o antibiótico derruba muito a nossa imunidade. Aliás, eu sou daqueles que tenho dito, já escrevi artigo, que tratar o lúpus, como faz no Ocidente, só não mata o paciente se ele tiver um organismo muito forte. Porque se o paciente estiver debilitado por causa do lúpus, que é a baixa imunidade, ou seja, lúpus é imunidade combatendo a própria imunidade, a medicação que se adota para tratar de lúpus, que dizem que também é um vírus, ele acaba matando o paciente. Tem um médico muito conceituado, um médico brasileiro, que está lotado na Universidade de Nebraska, nos Estados Unidos, Dr. André Kalil, que tem dito que dessa quantidade de mortos pelo mundo de coronavírus, 30% é por causa da medicação errada. E eu já disse num vídeo lá atrás que se precisou a pessoa ir para o hospital e intubar, não julgo necessário dose excessiva de antibióticos e de anti-inflamatórios. Eu acredito que antibióticos e anti-inflamatórios, para quem está entubado em hospital, piora a condição do paciente, ainda mais se ele for daqueles de área de risco ou estiver com a imunidade baixa. Mas vamos lá. Vamos verificar os efeitos benéficos da azitromicina, da ivermectina, da hidroxicloroquina e também da cloroquina. Eu já disse àquelas pessoas que contatam conosco aqui na clínica sobre o não usar essa medicação, porque ela não previne. Vejam o caso que eu trouxe relatado pela Kátia, e são muitos os casos. Essa medicação não previne contra a Covid, ao contrário, ela baixa a imunidade e se a Covid bater, se o vírus atacar a pessoa que estava nessa chamada prevenção, a imunidade vai estar muito mais baixa e aí fica mais difícil de resistir ao vírus, ainda mais se ele for agressivo. Mas vamos começar pela azitromicina. A azitromicina é um excelente remédio para as infecções do trato respiratório. Claro que é.
Mas nós temos que compreender que a azitromicina, ou eu prescrevo 3 comprimidos ou prescrevo 5. O que tem havido é que é prescrição de alta dosagem. E aí a prescrição de alta dosagem, ela cria os chamados efeitos colaterais. Eu fui buscar no laboratório que as bulas dos laboratórios que vendem remédio no Brasil precisam ser registradas na Anvisa. E eu fui lá ver quais são os efeitos colaterais da azitromicina. Quer dizer, que estragos a azitromicina em excesso, mais do que 5 comprimidos, causa no nosso organismo. 5 comprimidos não é 5 numa vez só. É 1 comprimido a cada 12 horas até 5. Vamos lá. Diz assim: foram relatados nas pesquisas de laboratórios, o próprio laboratório está dizendo ao produzir azitromicina. Foram relatados alteração da função hepática, hepatite, icterícia, necrose do fígado, o fígado ficou necrosado, ficou empedrado, e criou insuficiência hepática, falência do fígado. Claro que não são em todos os casos, mas esses sintomas apareceram nos casos pesquisados. E diz que o azitromicina, ele produz uma redução da contagem dos neutrófilos. Quando nós fazemos o exame de sangue, aparece lá no nosso exame de sangue a taxa de neutrófilos, que são as células de defesa do sangue lá nos glóbulos brancos. E diz assim: episódios mostraram nas pesquisas azitromicina do laboratório Sandoz, que houve uma redução na contagem dos neutrófilos, diminuíram as células de coagulação, houve muitos processos inflamatórios, principalmente as infecções de urina, houve reação alérgica, ansiedade, tontura, convulsões, hiperatividade, zumbido no ouvido, taquicardia, arritmias, queda, depressão, intestino lento, ou às vezes diarreia, e inflamação do pâncreas, a chamada pancreatite. O que o laboratório está falando aqui, o da azitromicina, são as altas dosagens que às vezes as pessoas utilizam e que aqui tem que haver prescrição médica porque existe a receita retida. A cloroquina, que é para tratar da malária e também de vermes, de amebas, nós não podemos esquecer das composições químicas. Por isso que não dá para sair por aí fazendo propaganda à toa às pessoas leigas. Nós temos que olhar a composição química, que às vezes nem os médicos compreendem isso. Para produzir cloroquina é usado também talco. E o talco vem do amianto. O amianto, quem já ouviu falar, e as indústrias que produzem lonas de freio para caminhão, por exemplo, ou em outras muitas produções, usa amianto na indústria. O amianto tem provocado, existem estudos, câncer no pulmão e no fígado. E veja o que diz o laboratório que produz a cloroquina. Diz assim: os efeitos colaterais mais comuns são dor de cabeça, enjoo, vômito, diarreia, dor de barriga, coceira, irritação e manchas avermelhadas na pele. Às vezes tem aqueles efeitos mais graves que envolvem convulsão, a pressão baixa muito, é uma queda da pressão sanguínea, altera os eletrocardiogramas e a pessoa começa a ter visão dupla ou visão borrada. Então, a cloroquina, ela está fora de cogitação para o coronavírus. Ela é usada para febre amarela
mas também tem que ter um controle melhor. A hidroxicloroquina, o sulfato de hidroxicloroquina, esse já tem algum estudo mais detalhado sobre os benefícios. Mas também na composição química da hidroxicloroquina, existe uma outra substância que é danadinha, o chamado dióxido de titânio. E o titânio, ele é altamente cancerígeno. Então nós temos que prestar atenção, porque a hidroxicloroquina, ela cria hipoglicemia, ou seja, cai muito a taxa de açúcar do sangue, as pessoas sentem fraqueza, tontura, mas o laboratório que garante a hidroxicloroquina, ele diz mais, que ele pode provocar doença cardíaca, porque ele produz insuficiência cardíaca, o coração começa a não bater no mesmo ritmo de então, ele provoca disritmia e pode provocar até infarto do miocárdio. Isso a hidroxicloroquina. E por último, vamos ver a chamada ivermectina. A ivermectina, eu já falei aqui, que ela veio da veterinária. A ivermectina é um remédio para resolver os nossos vermes, as sarnas. Então a ivermectina, ela também é um remédio, é interessante, mas nós teríamos que ter uma dose de ivermectina, um comprimidinho, a cada 15 dias. Mas o ciclo do coronavírus é 15 dias. E diz o que provoca a ivermectina? Dor no abdômen, falta de apetite, intestino lento, tontura, sonolência, tremor, lesão na pele, diminui a pressão arterial e pode criar ainda a vertigem, a tontura. E os exames de sangue alteram as enzimas hepáticas, as bilirrubinas, o TGO, TGP e gama-GT. Ou seja, não dá para usar o kit, porque quando eu falo de kit, é essa sopa de comprimidos. Eu não estou falando um ou outro acompanhado de cuidados médicos, porque o médico, com frequência, ele precisa pedir exames de sangue para ver se não alterou as enzimas hepáticas. E lá no hemograma completo, e mais as enzimas hepáticas, para ver aqueles examezinhos de sangue que detectam o funcionamento do fígado, para ver se isso não está alterado, mais ou menos a cada semana. Aqueles que passaram coronavírus, aqueles que foram infectados, que foram para o hospital ou que não foram, se ali pelo 15º, 16º dia fizeram um exame de sangue, um hemograma completo, verificar as enzimas do sangue e o funcionamento do rim, vão ver que tem alteração. Aqui não precisa se assustar, porque agora o vírus já foi embora. Mas é para mostrar que o vírus já produz suas alterações. E se eu não prestar atenção, os remédios, esse kit COVID, ao invés de ser um grande auxiliar, ele acaba sendo um grande veneno. Ele não previne e ainda baixa a imunidade. E é por isso que agora começaram a aparecer os problemas de dificuldade do fígado, até falência do fígado, por causa do excesso de remédio químico preventivo. Remédio químico nunca deve ser em abundância, nunca, preventivo nem pensar, mas quando a doença aparece, aí ele torna-se necessário, mas tem que ser monitorado com cuidado. E não em forma de kit assim, não em forma de pacote. Agora as farmácias estão fazendo pacote promocional. Desconfiem dos pacotes promocionais de remédio. Isso ajuda num primeiro momento, mas no momento seguinte cria mais problema do que solução. Essa é a minha humilde contribuição, minha modesta contribuição que posso oferecer a cada um. Muito obrigado pela atenção, uma boa noite.